Olá, eu sou Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E para acompanhar o Tempo de História, se inscreve no canal do YouTube e segue a página do Instagram, Facebook e Twitter. E o Tempo de História de hoje é sobre a crise de 1929, uma das piores crises da história do capitalismo. Mas, para entender a crise de 1929, nós temos que retroceder um pouco, porque, apesar da crise ter como um dos grandes marcos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, uma crise daquela magnitude, digamos assim, não se compreendeu apenas num único dia. Houve toda uma conjunção de fatores anteriores à quebra da Bolsa que levou à crise e que nos liga, inclusive, com assuntos que já tratei em outros tempos de história, como a Primeira Guerra Mundial. A crise de 1929 faz parte do chamado período entre guerras, de 1918 a 1939, período que começa após a Primeira Guerra Mundial e vai culminar na Segunda Guerra Mundial, em 1939. Por isso que não dá para sair da Primeira Guerra e ir direto para a Segunda. Porque para entender a eclosão da Segunda Guerra Mundial, se faz necessário entender pelo menos 3 grandes assuntos históricos que configuram um período entre as guerras, que são a Revolução Socialista Russa, de 1917, que começou ainda no decorrer da Primeira Guerra Mundial e levou o Império Russo a se tornar uma união de repúblicas socialistas soviéticas. A crise de 1929, que durou pelo menos a década de 30, de 1930, se tornando a Grande Depressão, e preparou terreno para o terceiro grande assunto, a ascensão dos regimes totalitários no mundo, especialmente na Europa, tanto regimes de extrema-direita quanto de esquerda. E segundo o historiador Eric Robensbaum, dos 65 regimes liberais constitucionais democráticos em 1920, em 1938 eram apenas 17. A década de 1930 foi o momento da ascensão, da subida ao poder do nazifascismo, com Benito Mussolini se tornando Duce na Itália e Adolf Hitler se tornando Führer na Alemanha. Mas também foi o momento do endurecimento da ditadura de Joseph Stalin, o qual havia chegado ao poder mesmo antes da crise de 1929, em 1924, mas que na década de 1930 houve a consolidação do stalinismo, a ditadura de esquerda de Stalin. Então temos que pensar nesse cenário mundial, sobretudo cenário estadunidense, pós Primeira Guerra Mundial. Então, você que ouviu o Tempo de História sobre a Primeira Guerra Mundial, você se lembra como ficou o cenário político-econômico no pós-guerra? O que aconteceu com o eixo de poder? Quem se tornou a nação hegemônica do mundo capitalista pós Primeira Guerra Mundial? Bem, lembremos então. Terminada a Primeira Guerra, com toda a destruição causada pela guerra na Europa, os Estados Unidos da América emergiram nesse cenário como a nação hegemônica. Ou seja, houve um deslocamento do poder econômico e político. Só em 1929, os Estados Unidos eram responsáveis por 42% da produção mundial de mercadorias. Antes da Primeira Guerra, as principais nações hegemônicas do mundo capitalista estavam na Europa, com destaque para a Inglaterra e a Alemanha. Lembrando que a Inglaterra foi a pioneira, a primeira a passar pela Revolução Industrial, a iniciar o seu processo de industrialização. E antes da Primeira Guerra Mundial começar, a Alemanha, que havia se unificado apenas no século XIX, já havia ultrapassado a Inglaterra em alguns setores da economia. Porém, após o conflito de 4 décadas, a economia da Europa ficou fortemente abalada. Lembrando que a Alemanha
com a assinatura do Tratado de Versalhes, foi responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. Ela viu sua economia ser arruinada. Houve um imenso número de desempregados, inflação altíssima, pois além dos gastos e destruição da própria guerra, a Alemanha foi obrigada a paralisar sua indústria bélica, a reduzir o seu exército a 100.000 soldados, a perder territórios importantes, como Alsácia e Lorena, que retornaram à França, perdeu suas colônias, além de ter que pagar pesadas indenizações aos vencedores. Ou seja, não bastasse ter sido derrotada, os vencedores da Tríplice Entente teriam feito questão de humilhá-la. Lembrando que os 14 pontos propostos pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson não foram aceitos. E abrindo parênteses, guardem essas informações sobre a Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial, porque são importantíssimas para entender a ascensão do nazismo na Alemanha, entender como Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder na Alemanha pelas vias legais. Apesar de ter tentado dar um golpe de Estado, conhecido como Putsch de Munique, Hitler não se tornou o chefe de Estado alemão com um golpe. Fecha parênteses. Então, diante desse cenário do pós-Primeira Guerra Mundial, o centro de poder econômico se deslocou da Europa para a América, mais especificamente para os Estados Unidos, que no pós-guerra viveu os chamados Anos Felizes, na década de 1920, ao se tornarem os credores mundiais. Ou seja, enquanto a Europa se recuperava da Primeira Guerra, se reconstruía física, econômica e mesmo psicologicamente, os Estados Unidos foram quem concederam empréstimos, créditos, dinheiro, para os países europeus aliados se recuperarem. Lembrando que credor é quem dá crédito, concede empréstimos. E mais, quem empresta, além de ter o dinheiro de volta, o pagamento do empréstimo é acrescido de juros. Então, os Estados Unidos iriam receber um montante maior do que o emprestado, o que levou os Estados Unidos a se tornarem a maior economia mundial no pós-Primeira Guerra. Mas aí você pode me perguntar, como os Estados Unidos conseguiram essa façanha? Sendo que eles também participaram da Primeira Guerra Mundial, lutando do lado da Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. E como os Estados Unidos, ao final da guerra, tinham recursos suficientes a ponto de emprestá-los? Bem, façamos uma análise rápida em relação à participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Primeiro ponto. Eu pergunto a você, quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial? Sim, em 1917. Quando a guerra havia começado, 1914, e terminou em 1918. Ou seja, os Estados Unidos entraram ao final da Primeira Guerra. Sim, sua entrada foi decisiva para a vitória da Tríplice Entente, mas os Estados Unidos, ao contrário dos países europeus, como a Inglaterra da Tríplice Entente e a Alemanha da Tríplice Aliança, não vivenciaram o confronto na sua totalidade, desde o início em 1914. Não vivenciaram os 4 anos de guerra. Então, os gastos com a guerra, em comparação aos 4 anos de destruição e enfrentamento dos outros países beligerantes, foram menores. Um segundo ponto. Outro questionamento importante. Qual foi o palco da Primeira Guerra Mundial? Em qual local as batalhas da Primeira Guerra se desenrolaram? Majoritariamente no continente europeu. Os Estados Unidos foram palco da Primeira Guerra Mundial? Os Estados Unidos vivenciaram a guerra dentro de casa? Não. Ou seja, ao contrário da Europa, que teve sua produção industrial, agrícola, diminuída ou mesmo paralisada por conta dos enfrentamentos, dos bombardeios, do fogo cruzado, e que teve que se reconstruir fisicamente,
prédios, pontes, construções que tiveram que ser recuperadas, além das centenas de vidas perdidas, os Estados Unidos continuaram a desenvolver sua indústria e agricultura durante a Primeira Guerra. Não passaram por essa reconstrução no pós-guerra. Até porque enviaram seus soldados, suas tropas, para lutarem fora de casa, lá na Europa. E abrindo parênteses. E daí houve inclusive a disseminação da gripe espanhola, que apesar do nome, teria surgido numa base militar norte-americana durante a Primeira Guerra Mundial. Para maiores detalhes, ouça o Tempo de História sobre a gripe espanhola. E um outro fato em relação aos Estados Unidos não terem vivenciado batalhas dentro do seu território continental, nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra Mundial, também nos ajuda a entender o impacto, especialmente emocional e psicológico, dos ataques do 11 de setembro de 2001. Os ataques às Torres Gêmeas, ao World Trade Center e também ao Pentágono, que levaram a uma sensação de vulnerabilidade ao terem sofrido ataques estrangeiros dentro de casa. Sendo que a última grande guerra dentro do solo norte-americano havia sido lá nos idos do século XIX, com a Guerra de Secessão. A guerra que mais matou norte-americanos na história dos Estados Unidos, somando todas as guerras que os Estados Unidos já participaram, mas mesmo assim aquela foi uma guerra civil, ou seja, foram norte-americanos enfrentando norte-americanos, os Yankees do Norte contra os Confederados do Sul. Os Estados Unidos não sofreram ataques externos. Todavia, há quem conteste os ataques de 11 de setembro. Você já deve ter ouvido várias teorias da conspiração, mas o caráter devastador daquele acontecimento histórico é incontestável. Não há como você não se comover com a dimensão da tragédia, as centenas de vidas perdidas, especialmente quando você visita um memorial e um museu nacional do 11 de setembro, construídos em Manhattan, em Nova York, exatamente no lugar onde as torres sucumbiram. É muito pesado. Fecha parênteses. Bem, eu fico por aqui, mas ainda não terminei. Eu vou continuar a tratar a respeito da crise de 1929. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa, no YouTube, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e segue também a página do Instagram. Segue a página do Facebook e do Twitter para se manter atualizado. Até a próxima!